Olá, eu sou Viviane, sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e quero compartilhar com vocês a minha experiência com a doutora Roberta Rocco em relação à ansiedade. Eu tenho ansiedade desde os 11 anos, 12 anos mais ou menos, mas foi com 25, 27 que culminou, inclusive com o pânico. E E eu busquei médico, tomei por um tempo medicação, mas eu nunca aceitava muito aquela coisa, aquela angústia, aqueles medos, porque eu não entendia o que era. Mas enfim, eu convivia com aquilo e enfrentava todo aquele sentimento, uh, porque eu não entendia realmente o que era. E muitas vezes a doutora Roberta Rocco, pois eu a conheci nos vídeos, né, do YouTube, ela literalmente me salvou, me salvava aí com as crises de pânico que eu tinha, porque eu comecei a buscar, procurar algumas coisas, né, com os médicos da saúde, conforme eu procuro falar, o entendimento disso. Enfim, com essas buscas que eu fazia, eu tive uma grande melhora desses sentimentos, dessas coisas que me deixavam mal. E com o pânico também conseguia lidar com ele. E eu fiquei bem 2 anos, tá? Uns 2 anos atrás eu estava bem. Mas em maio desse ano eu tive dengue. Eu já não estava me sentindo muito bem, mas eu peguei dengue. E eu tive uma crise no finalzinho, eu tive uma crise muito forte do pânico. Fazia mais de 2 anos que eu não tinha, eu tive uma crise muito forte do pânico. E isso me levou para o hospital, porque eu não sabia se era crise de pânico ou se era alguma manifestação da dengue. E imagina, né? E aquilo foi muito ruim para mim, porque eu tenho muito. Das coisas que eu tenho da ansiedade é medo de doença, de médico, de depressão. Isso são coisas assim que me deixam muito mal, até por outros episódios que eu tive que hoje eu tenho entendimento do que é. Enfim, era dengue mesmo. Perdão, era o pânico mesmo, não era dengue. E aquilo piorou muito minha ansiedade. E eu fiquei muito mal, comecei a chorar muito, comecei a ter muita angústia, ter muito sintoma físico, estômago, refluxo, aquela coisa, aquele aperto na garganta. Enfim, e por fim eu acabei, nessas buscas, a doutora Roberta Rocco anunciou a maratona da ansiedade. Nossa, aquilo para mim, eu me agarrei àquilo, falei, agora eu vou melhorar, vou entender, vai ter técnicas e eu vou melhorar. E foi realmente o que aconteceu. Eu comecei a fazer a maratona e comecei a entender muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Vários assim esclarecimentos, na verdade. Além da melhora com as técnicas que ela passou, a melhora física, enfim, que eu fui tendo. Mas mesmo no finalzinho da maratona e logo aí pro início do domínio emocional do curso que eu comprei também, que eu tô fazendo, a doutora Roberta Rocco falou que a ansiedade ela se dá muito pelo medo de enfrentamento. E durante a maratona eu tive vários esclarecimentos, como eu falei, e um deles é da crença de eu não dirigir. Eu já tirei habilitação há mais de 8 anos e eu não dirigia, dirigi 3 meses só. E eu tive um entendimento sobre uma crença que eu tinha que está relacionada à minha mãe. Não a culpo de forma alguma, porque hoje eu tenho esse esclarecimento. Mas eu me desafiei, né? Eu descobrindo isso, eu me desafiei e falei, eu vou voltar a dirigir, mesmo porque eu precisava voltar a dirigir. E eu fui no meio do furacão, posso dizer, com crise, né? Que eu jamais faria se eu não tivesse fazendo a maratona, se eu não tivesse tendo todo aquele entendimento, eu tenho certeza que eu jamais iria é, renovar minha habilitação, porque eu já tinha tentado algumas vezes e não conseguia nem marcar para ir. Mas enfim, eu marquei, fui, renovei a minha habilitação e eu estou dirigindo. Então, assim, eu tive uma vitória muito grande, muito grande. É uma coisa assim muito especial que aconteceu comigo, porque foi assim
Apesar de eu estar numa crise de ansiedade, foi tranquilo para mim. E acreditem vocês que dirigir, por eu estar naquela crise de ansiedade, para mim era ótimo, porque eu saía da crise, eu ia dirigir, aquilo para mim era um alívio, porque eu tinha que prestar atenção de outra coisa, eu tirava o foco daquilo. E foi o outro grande ensinamento, porque a gente aprende que a gente precisa tirar o foco dos sintomas físicos, daquilo, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Então, assim, foi uma das vitórias maravilhosas que eu tive. E, eu tô tendo muito uma busca que eu tenho também, que eu acredito que é um despertar para mim, que é o conhecimento, é o autoconhecimento, né? E a doutora Roberta Rocco passa as técnicas dela, e as técnicas vêm com tanto esclarecimento, com tanto com tanta coisa boa que a gente não entende e começa a entender o porquê daquilo, por que que a gente sente aquilo, por que que a gente é assim. Então, para mim, tá sendo maravilhoso, tá sendo libertador. Então, assim, eu tô tendo um crescimento pessoal maravilhoso com ela. E apesar de ainda não estar me curada totalmente, eu sei que a doutora Roberta chegou através da maratona e do domínio emocional. Esse curso chegou para mim, para o meu despertar e para o meu crescimento e para a minha libertação. Porque nada mais é essa ansiedade que a gente tem, de todas as coisas que aconteceram com a gente e a gente não resolveu aquilo inconscientemente, inclusive, né, como ela explica. Então, tudo faz sentido. Então, assim, eu tenho imensa, mas uma imensa gratidão, e eu indico a doutora Roberta Rocco para todo mundo, como eu já venho indicando, porque realmente ela é uma profissional, nem preciso falar da profissional que ela é, mas ela é um ser humano, e isso é o propósito de vida dela. E quando a gente está assistindo os vídeos dela, parece que a gente está frente a frente, porque é tão, assim, humano, é tão coração que ela passa aquilo, de um desprendimento, um amor tão grande, e a gente se sente bem, a gente se sente ouvida, a gente se sente amparada. E isso para mim está sendo libertador. E eu tenho certeza que eu vou conseguir a cura, conforme eu já tive a vitória de voltar a dirigir e tantas outras vitórias que eu tô tendo. E nós temos um grupo onde há várias dinâmicas que ela dá dentro do domínio emocional, e ali todo mundo se conversa, se ajuda. E isso é muito bom porque a gente se sente bem também com a troca, com a força. E eu já fiz vários amigos ali, todos na verdade, mas a gente se identifica com alguns, e isso é muito bom, isso faz parte do nosso processo. Então, doutora Roberta Rocco, muito obrigada mesmo, e que todo mundo tenha essa graça de te encontrar, como eu encontrei, e tendo essa melhora de vida, e eu estou muito feliz com isso, muito obrigada, e que a senhora tenha a graça também de continuar com esse propósito que é divino, né? Que consiga aí transformar muitas vidas como está transformando a minha. Muito obrigada.